Boa noite, pessoal. Estamos de volta, eu e o Sérgio. Vamos esperar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal. Oi, Sérgio. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver chegando. Ué. Oi, Sérgio. Oi, tudo bom? Cadê eu? Tudo. Peraí, Vira sua câmera. eu sei. Aguenta aí. Tá, aguenta aí. Que é isso? Vou sair e entrar de novo, hein? Tá bom, Sérgio. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quem estiver chegando, convida os seus amigos, vai lá na setinha e envia para quem você está sentindo agora que pode participar desse momento tão especial e tão potente com a gente. Pessoal, vocês estão me escutando? Tá travando? Tá normal? Se estiver travando, me avisa, por favor, tá bom? Obrigada, Magda. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Alice. Se estiver falando, vocês avisam, hein? Que a gente vai dando um jeitinho. Hoje com eclipse, né? Nunca se sabe o que vai nos esperar. Oi, Marcele, obrigada. Aí, o Sérgio entrou. E... Será que foi? Finalmente. Foi. Finalmente, meu Deus. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, e você, Sérgio? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus aí, tudo tranquilo. E como é que tá aí o Ótimo. Rafa? Como é que tá a família? Como é que estão todos? Tá tudo bem, o Rafa acabou de dormir. Ah, Tem, assim, 5 minutos. esse horário de 9h30 aí é bom, né? É bom, mas não sei se as pessoas gostam. Para mim tá tudo bem, eu durmo tarde, mas você dorme tarde, não? Ah, meia-noite. Né? Pois é. Então, mas pelo movimento que eu estou vendo aí, o pessoal também dorme tarde, né? Estou vendo aí um movimento bom. Mas então, o que que a É, gente faz? A gente se apresenta? vamos nos apresentar? Eu estava com Aham. saudade desses Também estava momentos. quanto tempo? Acho que Tem o um quê? Uns mês. 3 meses? Será que tem? Acho que eu pensei que ia ter uns 2 meses no máximo, não? 2 meses, talvez. É. E voltando a uma data especial, né? Que hoje teve um eclipse, né? Ah, tudo Data pegando especial. fogo.
Tudo à flor da pele, do jeito que a gente gosta. Eu sou, Exatamente. eu sou Gabi Cezilli, sou personal trainer, né, integrativa, trabalho com mente, corpo e alma, né, com o que o corpo precisa naquele momento. Sou também professora de yoga e terapeuta somática. Trabalho com traumas e eu sou muito grata pelo Sérgio, por esse momento especial, né? E muito grata também por vocês estarem aqui com a gente. Então tá bom. Eu também sou muito grato a você. Mais uma live, já perdi a conta. Quantos encontros a gente teve. E fico muito feliz as pessoas chegando aí para a gente bater um papo, conversar. Sempre lembrando que a gente sempre tem um espaço para perguntas no final, para a gente ter uma interação e tudo. Bem, então, feitos os agradecimentos a Gabi e a todos que chegam. Meu nome é Sérgio Seixas, sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Grupo Terra de Rudá. Trabalho com astrologia desde 1981, com medicina chinesa, com arte, com psicoterapia, e sou um pesquisador de uma outra história da humanidade, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que é o que é autorrealização, né? O que é autorrealização? Bem, é isso. O que a gente faz? Começa? Vamos começar, Sérgio? Vamos começar. Qual é a pertinência, né, desse assunto nesse momento nosso que a gente está vivendo? Parece que a gente vem atravessando uma guerra, né, uma guerra violenta, agressiva, né, e aí a gente perde muitas vezes o sentido da razão pela qual a gente foi convocado a estar aqui, né, processo evolutivo, desenvolvimento, crescimento. Parece que o que nos cabe é vencer um oponente, é vencer um adversário, é vencer um inimigo, e às vezes a qualquer preço, a qualquer custo, e todo um trabalho de busca de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento, fica meio jogado de lado, embora a ação política, a ação da cidadania, tudo isso é extremamente relevante do ponto de vista espiritual, tá? Não existe, eu não consigo fazer muita separação entre espiritualidade e as coisas quaisquer, as coisas do mundo, né? Você pagar um boleto, você honrar uma dívida, você honrar um compromisso, você poder chegar na hora que você marcou, e se você se atrasar, saber pedir desculpas. Essas coisas são protocolos assim orgânicos de uma busca espiritual, né? Ganhar um dinheiro lícito, saber usufruir desse dinheiro, não ficar escravo dele, essa coisa toda. Então, todo o movimento político, se feito com idoneidade, com caráter, com limpeza, com propósito, é espiritual, é totalmente espiritual, né? Mas não é bem o que a gente estava vendo, né? Mas, enfim, por isso esse tema, eu acho que a gente trouxe esse tema para trazer o assunto para um ponto central, para um ponto focal, que é... Porque uma coisa é falar de realização, né? Realização de um projeto, de um objetivo, realização de uma viagem, né, de uma prova e tudo. Outra coisa é uma autorrealização. A autorrealização é algo mais complexo na medida que contempla tudo. Contempla a vida afetiva, a vida emocional, a vida material, a vida social, intelectual, espiritual. Então, o buraco é mais embaixo e também o buraco é mais em cima. Bem, eu trouxe algumas etapas aqui, eu trouxe 7 etapas para a gente conversar um pouco sobre esse processo de autoconhecimento. E é bom sempre lembrar que quando a gente fala de evolução, isso fica um terreno muito vago, né? Evoluir, o que é evoluir? Para quê? Dá um trabalho evoluir, para quê? Tem que meditar, tem que ficar atento, observar, tem que fazer yoga, tem que comer direito, tem que fazer exercício, tem que.
E não é nada disso. Não é nada do tem que, entendeu? Tem que comer bem. Não, eu quero comer bem. Tem que fazer yoga. Não, eu quero fazer yoga. Tem que meditar. Não, que saco. Não, eu quero meditar. Eu quero estar atento. Eu quero estar... Para que isso? Né? Porque não fica claro ainda para as pessoas que isso aqui é transitório. Né? Não é transitório porque a gente vai morrer. É transitório porque um dia a gente vai sair daqui. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai sair do planeta. A gente não estava aqui, a gente está aqui e a gente não estará mais aqui um dia. Não é porque morreu, não, porque a tendência é a gente morrer e voltar de novo. Porque tem uma série de pendências, uma série de dívidas e tudo, mas dívidas conosco mesmo, né? Mas, e sim ir para instâncias mais elevadas, porque a gente, quando vê o melhor do planeta Terra e o melhor do ser humano, a gente tem a impressão que a gente chegou no auge, no topo. E mesmo falando do melhor do ser humano e o melhor do planeta, essa é uma instância muito densa, e tem dimensões muito mais sublimes, muito mais sutis, muito mais elevadas, muito mais prazerosas, e que a gente tenta conhecer isso através de livros ou através de idealizações. A gente idealiza um determinado guru, um determinado mestre, um determinado santo. Mas mesmo quando a gente idealiza, a gente foca muito na questão do sacrifício, né, do sofrimento daquele homem santo, né, do sofrimento daquele homem santo, quando a vida também é celebração, é gozo, é prazer, é realização, é autorrealização. Então toda a nossa busca espiritual é na direção desse gozo espiritual. Né? E o gozo espiritual não é uma coisa assim gratuita, é uma coisa que a gente vai conquistando, vai conquistando. Então, eu trouxe, na verdade, sete etapas para a gente avaliar. A primeira delas, essas etapas elas vão sendo decantadas, depuradas, né? Segunda, terceira, quarta. A primeira é quando a pessoa leva uma vida normal, entre aspas, uma vida normal. O que é uma vida normal? Trabalho, ganho meu dinheiro, pago as minhas contas, tenho a minha família, tenho meus filhos, né? Tento educá-los, tenho amigos, gosto de um futebol, gosto de uma cerveja, gosto disso, daquilo, né? Tenho medo de ser rejeitado, né? Tenho medo de não conseguir realizar as coisas, tenho medo de ficar sem dinheiro, blá, 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 blá. Isso é uma espécie de uma bidimensionalidade, uma espécie de horizontalidade, onde a pessoa gasta um tempo, gasta algumas encarnações prisioneiro da sobrevivência, né? E não percebe que tem um projeto, um projeto social, um projeto político, um projeto sombrio, para que a gente encare a vida apenas sob esse prisma, um prisma da sobrevivência, do ter que dar conta, E quando as coisas parecem mais ou menos arrumadas, a gente já está com a idade de se aposentar, já está um pouco sem energia, dói aqui uma coisa, dói ali outra, tem que tomar um remédio aqui e ali, e aí pensa, escuta, valeu? E a gente tem um discurso pronto também, né? A gente tem um discurso, valeu sim, só pelos filhos que eu tive, só os netos que eu tive, isso é um tesouro maravilhoso. Eu não descarto essa qualidade de afeto, essa qualidade de amor, é algo absolutamente necessário no processo evolutivo nosso, mas também tem um discurso pronto aí, tem um certo clichê, porque nem sempre a pessoa diz assim, confesso que vivi intensamente, que eu vivi plenamente, que eu fui até o meu fim. Essa é uma expressão que eu gosto muito, eu fui até o meu fim, até onde as minhas inteligências puderam me levar, vamos dizer assim. Não, sabe, às vezes a gente percebe que a nota mínima para passar é 6, a gente tira 6. Se a nota mínima para passar for 5, a gente tira 5. Para que tirar 10? É um esforço enorme. Você tira 5, você passa. Né? Só que na vida é o seguinte, tirar 10 significa que a pessoa está vivendo na prosperidade, na abundância dos afetos, na abundância dos encontros.
na abundância dos encontros, entendeu? Quer dizer, cada encontro é um upgrade, é algo que me faz um ser humano melhor, entende? Mas até isso, né, a gente superficializa, a gente tem uma tendência, por conta da nossa infantilização emocional, né, nós somos inclinados a ficarmos numa infância tardia, numa adolescência tardia. Às vezes o máximo que a gente consegue é chegar na adolescência, né, uma adolescência com 40 anos, 50 anos, 60 anos, porque, sabe, ser jovem para sempre, né, young forever, quer dizer, e quando, na verdade, o melhor do Oriente já nos ensinou que o ancião, ele tem mais condições de experienciar a sabedoria. Eu sempre me lembro de Caetano Veloso falando que o homem velho é o rei dos animais, né? Eu poderia completar que o homem sábio, né, a mulher sábia, o ser humano sábio é o rei dos animais. E essa sabedoria, numa sociedade onde o velho é algo que custa, né, custa caro, o velho custa caro, entendeu? Então, para que manter pessoas acima de 60, acima de 70, né? Qual é a força produtiva? Isso é uma tragédia de uma ignorância muito forte, né? Autolesiva, na verdade. Quando a gente desqualifica o velho, o idoso, e quando ele mesmo se desqualifica, né, a gente perde a história, a memória, os enredos, as narrativas, a gente perde muita coisa. Como se a juventude soubesse tudo, né? Por manipular bem um celular, por manipular bem um computador, por manipular bem um carro, uma moto, mas, em tese, é aquele que viveu, que tem história para contar, né? Não apenas aquele que fez coisas. Então, essa vida normal, eu boto aspas na palavra normal, é uma vida que todo mundo leva, quase todo mundo, e a pessoa às vezes não percebe o aspecto lesivo dessa vida. Só que acontece o seguinte, nós temos uma coisa ao nosso favor, isso tem que ficar claro, né? Nós temos a nossa psique, a nossa alma, a nosso favor, que ela traz para a gente todas as situações, as pessoas, né, os vínculos, os encontros necessários para a gente quebrar determinadas inércias, determinadas estagnações. Por mais que a gente tenha um projeto, às vezes a gente tem um projeto de chegar em determinado lugar e a psique nos engendra uma doença. E a psique é um aquele de azar, inconsciente, e individuação, integração, um processo de dos opostos, né? E a gente não foi consultar doença, psicologia, a psique também tem, que é levar a gente para um processo de individuação, de nos tornarmos um ser mais íntegro, mais integral, né? E são as coisas que chegam na nossa vida e todas elas são escolhidas por nós. Talvez 10% escolhidas conscientemente e os outros 90% inconscientemente. Então a gente vem caminhando nessa vida normal, né? A primeira etapa, aí vem a segunda etapa. A segunda etapa é uma crise, né? É uma crise. A astrologia, ela nos mostra que a gente tem um relógio que já dá uma marca assim, para determinadas crises, né? O retorno de Saturno, as quadraturas de Saturno com ele mesmo, a meia-idade em torno dos 40 anos, quando Plutão quadra com Plutão, Netuno quadra com Netuno, Urano faz a posição Urano. Mesmo que nós sejamos fofos, queridos, pessoas muito do bem, pessoas muito lindas, sabe? Beijando um urso de pelúcia e tudo, a própria psique, que ela dança segundo esse relógio cósmico, né?
a gente vai ter que enfrentar algumas crises, né? Ou seja, algumas oportunidades da gente não estagnar, da gente não ficar numa zona de conforto, né? Então, uma separação matrimonial, uma demissão do trabalho, uma doença, né? Um problema grave com um filho, um problema sério com um parente, com um amigo, né? Inúmeras situações que a gente chama de problemas, né? A gente chama de problemas, mas na verdade são ritos iniciáticos mandados para a gente pela nossa psique. Às vezes a gente vai ao encontro de um xamã na Amazônia ou lá no oeste dos Estados Unidos ou no Xingu, na busca de ritos de iniciação, né? Maravilhoso. Então, o que a gente esquece é que qualquer ser humano urbano vive ritos de iniciação ao longo da vida inteira. E quem promove isso é um xamã chamado psique, a alma humana, que ela vai colocando esses desafios. Eu não escolhi essa doença, eu não escolhi essa demissão, eu não escolhi que meu melhor amigo sofresse um acidente de carro, eu tenho que conviver. Então, e também outras coisas, não é só isso, né? Por exemplo, você, às vezes, passar numa prova dificílima, você conquistar um amor que você sempre quis conquistar, você poder ganhar na loteria, poder comprar um carro que você sempre quis comprar, um carro, nenhum problema, comprei um carro, o carro dos meus sonhos. Isso, nada disso precisa ser materialismo, não, entendeu? E aí, essa segunda etapa é quando uma crise nos visita com a função de nos provocar uma mudança de patamar, né? Não há estagnação na vida. No mundo há. O mundo há. Nós podemos sentar numa poltrona, na zona de conforto, né? Mas a vida não. A vida é fluxo, 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 fluxo. Todas as vezes que a gente adoece, é uma estagnação de fluxo, né? E fluxo não significa a gente ficar se movimentando, se movimentando, se movimentando. Não. Fluxo é perceber que a vida está caminhando, a vida está andando, a gente está cada vez mais abundante de vínculos, de relações, de histórias, de narrativas, de experiências. Entendeu? E aí a crise, ela vem, eu diria, para quase todo mundo. Tem pessoas raras que não precisam dessas crises. Por que não precisam dessas crises? Porque elas mesmo promovem esses desafios, elas mesmo promovem os desafios desse autocrescimento. Aí vem a terceira etapa, que é uma terceira etapa que é um pedido de ajuda, né? Aí a gente tem duas opções. Aí chega a crise, a gente não pede ajuda psicológica, espiritual, não pede nenhuma ajuda. E aí a gente tenta, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso cronifica e a pessoa acaba aceitando aquela situação apequenada como um dado normal, como um dado que a própria vida trouxe, né? Alguém que, por exemplo, deveria ter feito uma cirurgia com um tombo e não fez, e aquela dor ficou uma dor crônica. E a dor crônica a gente vai convivendo, não tem nenhum problema. Então, a etapa posterior a uma crise tem duas opções. A primeira é quando a gente se recusa a pedir ajuda, por medo da gente se enxergar, se ver, conhecer a nossa própria sombra, ou por narcisismo também, vaidade. Quem é que vai trazer respostas para mim, entendeu? Quem é que vai dizer o que eu devo ou não devo fazer, essas coisas, né? Essa é uma opção trágica, e que o negócio é o seguinte: quando a gente se recusa ao crescimento, quando a gente se recusa a irmos ao nosso próprio encontro, né? A gente tem que terceirizar a nossa dor, a nossa impotência, a nossa frustração. Então a gente vai ter que incomodar alguém porque a gente se tornou frustrado, a gente se tornou impotente porque nos recusamos a pedir ajuda.
E aí é um filho que sofre, uma esposa que sofre, um marido que sofre, porque a pessoa fica irritada, depressiva, melancólica, triste, mas não vai dar o braço a torcer. A outra opção, dentro da terceira etapa, é quando você realmente pede ajuda. Fala assim, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Para mim foi uma tragédia, essa demissão, essa separação, blá, 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 blá. E num processo terapêutico mais profundo, assim, pensando bem, estou achando que não foi tão trágico assim, não. Olha quanta coisa que está abrindo na minha vida, porque eu estou sabendo ordenhar as situações, eu estou sabendo ordenhar os eventos. Claro que eu estou sendo ajudado por alguém mais experiente do que eu. Então, e não é só o processo terapêutico também. Isso tem a ver também com uma busca espiritual, que num primeiro momento dá a impressão de que a religião dá conta. Porque num primeiro momento a gente usa a religião e a gente é usado pela religião como uma espécie de marquise, né? Com uma espécie de alento. Né? Alguém que chega para a gente e fala assim, fica tranquilo que isso vai passar, Deus está contigo. É muito bom ouvir isso. Né? Mas fica tranquilo, isso vai passar porque Deus está contigo. É evidente que Deus sempre está contigo, não precisava que ninguém me dissesse isso, mas às vezes até é preciso ouvir de terceiros. Mas como é que vai passar se eu não estou fazendo nada para que isso passe? E aí não é função da religião trazer essa ou aquela solução psicológica, vamos dizer assim. Mas é como se desse um tapinha nas costas, confie em Deus, tenha fé em Deus, que isso vai passar. Na verdade, tudo passa, mas pode passar cronificando, né, determinados traumas, determinadas situações muito difíceis emocionais para ela, que faz com que ela vá atraindo situações mais complicadas, mais complicadas. O nível das provas vai aumentando. Né? O que eu estou fazendo aqui, hein? Eu estou falando das etapas que nos levam ao nosso grande gozo espiritual, que é a nossa autorrealização. Né? Que bom seria se nascesse uma criança e logo na sua idade mais tenra já ficasse claro pelos pais e pelos professores que ela está numa jornada espiritual de autoconhecimento. Mas não é isso. Você vê, são milênios de civilização e isso ainda não está claro. Que qualquer bebezinho, qualquer ser humano, qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer jovem adulto tem que entender que nós estamos aqui numa jornada de evolução espiritual e o nosso objetivo maior é um dia a gente poder ascender, né? Como alguns mestres assim o fizeram no passado. Então, essa terceira opção é aquela, né? Fala assim, eu vou aprender a lidar com a crise, vou ficar com ela, ou vou pedir ajuda para trabalhar a crise. Aí vem uma quarta etapa, que é uma nova crise. E a astrologia ela faz um mapeamento disso muito claro, né? Porque essas crises, determinados aspectos de quadratura de Plutão, Saturno com ascendente, com a Lua, com o Sol, com o meio do céu, né? Fala assim, olha, correção de rota, vamos fazer correção de rota. Pô, mas eu passei por uma barra pesada aqui e ali. Não, a palavra crise não significa que são tragédias descomunais. Não. Tem um degradê. A palavra crise tem um degradê que vai de algo um pouco mais leve até algo muito pesado. Quem determina isso não é a pessoa. Quem determina isso é o nível de consciência. Quanto menos consciente, qualquer resfriado, você está à beira da pneumonia. Ou seja, quanto menos consciente, qualquer crise é uma coisa desastrosa. E quanto mais consciente, a palavra nem é mais crise. São desafios, são obstáculos, são anjos adversários que nos encontram na esquina para nos provocar atitudes e tudo mais. Então, se eu, naquelas primeiras crises, encontrei seguranças, engendrei seguranças provisórias, né? E às vezes assim falaciosas e tudo, mais uma vez eu vou ser testado para ver o quanto eu me coloquei de pé, o quanto eu estou consciente desse processo. Então, mais essa crise para a gente aumentar o nosso nível de exigência em relação ao nosso autoconhecimento. Olha,
Eu, quando me separei da primeira vez, eu procurei uma ajuda terapêutica e foi muito bom para mim, mas agora tive que enterrar um grande amigo meu, jovem, porque aconteceu não sei o quê, e eu não sei se eu estou sabendo lidar com isso. Eu achei que eu tinha já resolvido as minhas questões, quer dizer, um desafio num outro nível, né? E aqui não me interessa dizer necessariamente que a encarnação aqui é um mar de lágrimas, embora saiba que quase a totalidade de nós aqui somos exilados, embora saiba que quase todos nós aqui nascemos com traumas muito fortes, né? Tanto de outras encarnações quanto de outras instâncias cósmicas. A gente não é daqui, a gente não, sabe, nós não nascemos aqui, ponto final. Nós estamos aí enquanto energia, nós estamos nos universos há muito tempo, em diversas formas, em diversas consciências, com diversos nomes e tudo. E só que a grande totalidade dos seres que habitam o planeta Terra estão aqui como exilados, não estão aqui porque são fofos, são queridos. Não, essencialmente, todo mundo tem um self, todo mundo tem um ser que é, todo mundo tem Deus dentro de si. Essencialmente, todos nós somos seres luminosos. Só que é um processo de arqueologia para encontrar essa luz, porque são camadas e camadas e camadas de civilizações sombrias, de educações sombrias, para a gente não encontrar essa luz, né? Então, é um perrengue, na verdade, é um perrengue a gente estar aqui no planeta, né? E talvez a coisa que nos dê maior alento é ter algum prazer. Só que as pessoas não associam prazer com evolução espiritual, e sim prazer com alguma coisa material, alguma coisa material que é perecível. E as pessoas também não estão muito aí para isso, porque parece que morreu, acabou tudo. Quando, na verdade, a busca de todos nós, quer saibamos ou não, é a busca da imortalidade. A gente está aqui buscando a imortalidade. E a imortalidade não é imortalidade física, não. A imortalidade é a gente chegar num estado pleno de consciência, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a quarta etapa é quando vem mais uma crise, mais um desafio, mais um anjo adversário para botar o pé na frente, para você cair, e ele vai te perguntar como é que você lida com essa queda e com a tua subida. Esses anjos adversários, né, que se materializam através dos eventos e que esses eventos se materializam através da psique, e a psique os materializa através das nossas dívidas conosco e também dos nossos recursos e abundâncias, né? A função deles, desses anjos adversários chamados acontecimentos e eventos, é fazer com que a gente seja mais exigente com a gente. Mais exigente, não mais rígido, não mais duro, não, mas mais exigente. Eu quero mais qualidade de vida. Eu quero mais qualidade de vida, né? Aí vem a quinta etapa, que eu coloco aqui, ampliar a profundidade do conhecimento de si, né? Ouvir e seguir o chamado para reconhecermos a nossa verdadeira história de ser humano e de ser cósmico. Nessa etapa, é uma etapa rara, porque quando a gente pede ajuda terapêutica, a primeira coisa que o terapeuta pergunta é: me fala um pouco da sua história, me conte a sua história. E não fica claro para a pessoa que é na história da pessoa que tem todas as chaves que a gente precisa, né? Alguém está dizendo que travou ou não? Não, não travou não. Aqui não tá travando, não, Sérgio. Aqui não travou não. Então, quando a pessoa vai numa terapia e ele fala, me conta a sua história, é porque a nossa história fala das chaves. Eu não sei se você conhece uma história lindíssima do sufismo, que é a história de Mushkil Gusha, que ela é contada de uma tradição já antiga, contada todas as quintas-feiras. Os sufis se reúnem comendo tâmaras e contam a história de Mushkil Gusha. É uma história que ele vai dissipando os problemas na medida que ele vai contando para ele as histórias dele, a história de vida dele. E aí ele vai sendo ajudado a vencer etapa por etapa. Essa é a razão pela qual Freud, Jung, Melanie Klein, Lacan são grandes guardiões da nossa história. Só que
todas essas pessoas maravilhosas também têm limites. Então, essa quinta etapa, quando a gente passa pela quarta, que é uma nova crise, e a gente pede ajuda, poucas pessoas percebem que eu preciso saber mais sobre a minha história, não mais a história do Sérgio, a história da Gabi, mas a história do ser humano, da onde é que a gente veio. Eu acho que nós somos irmãos, eu acho que nós viemos do mesmo lugar, eu acho que a gente deveria se amar muito intensamente, e a gente não se ama, tem algum problema, tem alguma coisa que faz com que a gente não se ame intensamente. Tem alguma coisa que faz com que eu quero me dar bem em detrimento de você. Tem alguma coisa errada. Eu preciso estudar qual é a minha origem, para além de pai, para além de mãe, e até para além das vidas passadas. Essa quinta etapa, algumas raras pessoas se dão conta de que tem uma história mal contada, que eu preciso saber a minha verdadeira natureza. Que é uma verdadeira natureza, ou seja, eu sou um pedacinho da fonte primordial. Eu sou um pequeno átomo da fonte primordial. Bem, se eu conseguir sentir isso, minha vida vai mudar imediatamente. As pessoas falam, né, Deus está dentro, Deus está dentro, e quanto mais Deus está dentro, mais eu procuro templos, igrejas, sinagogas, mosteiros. Mas se o Deus está dentro, para que a gente procura tanto fora, né? Ah, pois é, eu acho que meu Deus lá dentro, ele está dentro do armário, ele não se assumiu ainda, entendeu? Pois é. Então essa quinta etapa é quando a gente vai ao encontro da história, não mais do João, da Maria, mas a história do humano. E depois antes do próprio humano, né? Porque a história da energia. Né? Mas, Sérgio, como é que a gente sabe disso? Tem algum livro que explique tudo isso? Na verdade, tem muitos livros que explicam partes da verdade. Sério, vocês já devem conhecer aquela história que chega num país de cegos, um elefante chega e eles querem definir como é que é o elefante. O que segura na tromba diz que o elefante parece com uma cobra, né? O que segura na pata diz que o elefante parece com uma pilastra. E cada um vai definindo o elefante conforme a sua cegueira. Entende? Então, quando a gente vai se meter a conhecer a verdadeira história da energia, que acaba desaguando no ser humano também, a gente tem que lidar com muitas informações duvidosas, outras verdadeiras. A própria internet tem muita coisa interessante e muita porcaria, mas principalmente a gente vai sabendo lidar com a intuição. Se é verdade que os registros acásticos estão dentro de nós, se é verdade que os registros acásticos não estão num lugar, olha, tem um lugar, assim como a Biblioteca de Alexandria, tem um lugar que os registros estão lá. Não, não existe esse lugar. O lugar onde a memória de todos os tempos está registrada é aqui e agora. É dentro de mim e é fora de mim. Quanto mais silêncio, quanto mais profundidade, verdade, sinceridade, transparência, eu vou acessando. Isso vai me empoderando. Empoderando significa eu ser quem eu sou. Né? E aí, nessa quinta etapa, que a gente já para aí nisso, a gente já para nisso porque tudo dá muito trabalho e estou cansado, cheguei tarde da noite, muito trabalho, né? Essa ladainha de seres infantilizados. Porque parecem mártires, né? Quando fala isso, coitado, ainda vai ter que buscar. Só sobrou domingo para eu ir para a igreja, só sobrou domingo, assim, às 10 da manhã para eu ir para a igreja e está de bom tamanho, quando, na verdade, a espiritualidade é para ser exercida 24 horas por dia, de segunda a segunda. A espiritualidade é para ser exercida 24 horas por dia, de segunda a segunda. E a espiritualidade, quer dizer, é o ato, é o gesto, é a atitude, é a presença, é a intenção. Né? E aí a gente entra na sexta etapa, que é experienciar uma espiritualidade transreligiosa que nos ajude a nos conduzir para a relação direta com a fonte primordial. Fonte primordial, para quem está chegando agora, tem um outro nome, um nome mais desgastado, que chama-se Deus.
Tem uma pergunta aí, se você puder ler depois. Tá E bom. outro nome. Eu queria me debruçar nisso. Eu posso até dar uma pausa. O que está dito aí? No No mundo fundo, de cegos, o o rabo do rabo elefante é a cobra. Fátima. A pata é um muro. É exatamente isso. É a Fátima reforçando a nossa cegueira, a nossa cegueira advinda da nossa infantilidade emocional. Mas eu queria agora, num ponto importante, que seria em tese uma espécie de penúltima etapa, experienciar uma espiritualidade transreligiosa, ou seja, ter uma relação direta com a fonte primordial, que a gente chama de Deus, mas que a gente chama de agora. A vontade que eu tenho é falar agora 2 horas sobre isso, mas eu não vou fazer. Por que 2 horas sobre isso? Por que essa paixão toda é com a palavra agora? Com a palavra agora. Né? Essa foi uma das revoluções que aconteceram comigo. Uma das revoluções foi perceber que o agora é o corpo de Deus. Quando você começa a visualizar que o agora é o corpo de Deus, fala assim, não, Deus é onipresente. Ah, legal. O que significa isso? Que Deus está em todos os lugares. Interessante. É, verdade. Quem é que está em todos os lugares? O agora. O agora. Onde é que dá a complicação na cabeça das pessoas? Na questão moral. Não, mas espera aí, Sérgio. Agora tem crianças morrendo de fome na África. Isso não pode ser Deus. Agora tem gente fuzilando inocentes. Isso não pode ser Deus. Aí começa uma religiosidade infanto-juvenil moral. Como se Deus fosse o bem. Não, mas peraí, Sérgio, agora mas peraí, calma. Mas Deus não é o bem? Não. Deus nunca foi o bem. Deus nunca foi o mal. Deus é. Eu acho interessante quando as pessoas qualificam Deus. Qualificam, olha, Deus é justo, Deus é honesto, Deus é bom, Deus é isso. Quem qualifica é porque está acima. Quando eu posso adjetivar alguém, é porque eu tenho uma visão crítica dessa pessoa, que eu estou acima dela, que eu posso enxergar. Eu não consigo qualificar alguém que é inqualificável. Então, o agora, né, a fonte primordial, ela não é moral. A ponto de dizer o seguinte, você plantou banana, você vai colher banana. Ok. Ah, entendi. Você plantou um gesto lesivo ao ser humano, você vai colher. Ah, que maldade. Não. Eu não posso tratar você como um bebezinho. Você é um indivíduo. O que você plantou? Digamos que Deus dissesse, eu vou deixar que você colha aquilo que você plantou, para você aprender com a tua colheita. Então agora, esse agora aparentemente imperfeito, esse agora aparentemente injusto, ele é o corpo do sagrado, o corpo do divino, o corpo de Deus, dizendo assim, olha, a dança está acontecendo, essa dança friccional entre consciência e mundo, entre consciência e mundo, entre consciência e mundo. Né? Eu acho isso libertador, porque coloca na mão de cada um a possibilidade de mudar as coisas. Porque senão, alguém vai ter que mudar por mim. Alguém vai ter que mudar por mim. É um santo, é um padre, é um presidente, é um vereador, é um deputado, alguém vai ter que mudar por mim. Quando, na verdade, essa não é a espiritualidade que se espera de um ser humano que está na beira de uma transição aquariana. Nós estamos na beira de uma transição aquariana, que é um núcleo descentralizador. Descentralizador. É como se no planeta Terra houvesse quase 8 bilhões de Budas adormecidos. E não, na verdade, quase 8 bilhões de exilados. E ponto final. A gente pode escolher qual é a imagem que eu quero reconhecer em mim. Um exilado
alguém que veio de um lugar como uma escória e veio para essa escola aqui aprender a ralar intensamente, ou, na verdade, eu sou um Buda que estou adormecido e que preciso ser acordado. Então, essa sexta etapa é quando a gente consegue olhar à nossa volta e ver o corpo de Deus, ver a fonte primordial e perceber que nós somos pertencentes a esse corpo, porque nós somos o agora também. Alguma coisa muda. Alguma coisa muda. Né? E, por último, a sétima etapa, a gente caminhando com esse processo de normalidade, crise, pedida de ajuda e sempre fazendo um upgrade, a pergunta que fica, mas onde é que vai dar isso? Né? Qual é o Dharma do ser humano? O Dharma do ser humano é ser amor. É ser amor. Não é nem amar, é ser amor. Há uma diferença de amar e ser amor. Porque quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Ser amor é a diferença de uma lanterna para um sol. A lanterna tem uma luz focal, ela ilumina um ponto. Eu amo Maria. O sol é 360 graus. Todos esses avatares maravilhosos que nos visitaram e continuam nos visitando, eles encarnam essa figura solar dos 360 graus. Né? E é para lá que a gente vai mais cedo ou mais tarde. Mas a gente, é bonito, né, falar disso, é muito lindo falar disso, mas como é que a gente consegue? Através da consciência, de ter consciência, de ser consciência, de ser consciente e depois ser consciência. Então, presta atenção, ter consciência, depois a gente evolui para ser consciente, depois a gente evolui para ser consciência, e nesse momento a gente já é amor. Esse é um universo transmoral, esse é um universo que não passa pelas questões de bem e mal. Tem uma travadinha aí. Esse é um universo que não passa por questões de bem e mal. A gente está indo além disso. Né? Quando a gente pensou nessa live, a Gabi, ela me trouxe um tema. Ela disse para mim que, assim, devido a tudo que a gente está passando, eu acho que um assunto importante seria sobre a violência. A Gabi falou. Aí eu fiquei pensando nisso, um tema que eu até abordei recentemente, a violência na astrologia também, né? E eu falei assim, que tal a gente trazer o tema da autorrealização, porque a violência, aí agora entra, né? A violência é uma espécie de revide à transgressão dessa partitura, ao desvio dessa jornada. Mas só que é uma coisa inconsciente. Você elege um bode expiatório, você elege um adversário, que pode ser uma torcida de um time diferente, pode ser um presidente que eu detesto, pode ser um vizinho que faz barulho, sei lá o quê. Eu elejo e eu pego, porque uma pessoa autorrealizada, por exemplo, na política, ela exerce o seu voto, faz o seu papel consciente de cidadão, mas o que aconteceu, aconteceu. Quem venceu foi idôneo, não foi, como é que foi? Ok, vida que segue, vamos lá, é o que a gente tem. Mas não, tem que ser aquilo que eu. Então, esse impulso agressivo, esse impulso violento, ele fala de que a pessoa está desviada do processo de autorrealização. Claro que eu não estou falando aqui que a pessoa está desviada do fato dela não ser amor. Não, isso é muita areia para o nosso caminhão por enquanto. Mas uma pessoa que está na trajetória de se autobuscar, processo terapêutico, busca espiritual, etc., percebe que o que acontece conosco, nós somos coautores. O que acontece conosco, nós somos coautores. Então, todos nós somos corresponsáveis.
Então, essa ideia de culpabilizar fulano, culpabilizar ciclano, ela tem um fôlego até a terceira página. A partir da quarta página, não é assim que o campo espiritual funciona. Todos nós estamos enredados. Então, a violência é uma espécie de revide para algo que em mim não está encontrando uma vazão de potência, um fluxo erótico de potência existencial. Então eu tenho que quebrar, bater, arrebentar, chutar. E tem muita gente que tem um coração bom, que deseja o apocalipse, que deseja resetar tudo, deletar tudo. Mas, Gabi, eu te pergunto, você me sugeriu o tema da violência, por quê? Por tudo isso que a gente vem vivendo nesses tempos atuais? Sim, por tudo isso que está muito presente agora, né? Assim, mais na vida das pessoas, mais contato, mais visualizações, mais proximidade a essa violência, né? Não a agressividade, porque a agressividade ela tem uma ação potente, né? E antes de falar isso, eu queria só comentar uma coisa que foi muito importante para mim quando você falou que a espiritualidade ela é muito importante, não tem como desconectar. Eu, como a lua, né, em peixes, isso é muito forte para mim. E eu falo muito com meus clientes e pacientes que quando eles chegam, não, eu só quero malhar o corpo. Isso não existe para mim. Não existe. Cada dia você vai estar de um jeito, sabe? E o seu emocional, a sua espiritualidade, ela muda a fisiologia do seu corpo. Ela vai mexer no seu sistema nervoso parasimpático, no seu sistema nervoso simpático, né? Então, assim, a espiritualidade é uma ciência também, se você, né, parar para pensar, não é uma coisa mística igual as pessoas, né, têm essa crença. E essa violência, ela tá se voltando lá. Ela tá muito, muito presente, sabe? Assim, principalmente na minha clínica, tá tendo muita, muita revolta. E tem sido bem difícil, porque as pessoas não conseguem se conectar. Elas não conseguem olhar para dentro e perguntar onde eu fui frustrada a primeira vez? De onde surgiu o meu trauma? Porque não tem como fazer, mesmo que é uma conversa de política, mesmo que é uma conversa, vamos dizer, entre amigos, não tem como não ir na raiz e saber o porquê. Porque essas coisas não aconteceram agora. Igual muitas pessoas falando, censura, eu não posso me expressar. Então vamos lá começar desde o início da vida. Quando a mulher tem a consciência que o bebê já se comunica ali dentro, que ele já sente tudo. Que a partir dali, desde a concepção, já pode ser traumatizado. Qual é a cultura do nosso país para o bebê não se expressar? O bebê se expressa com choro. A maioria da população não está preparada para saber o choro. É utilizado um bico para calar. Como que essas pessoas vão ter o direito de se expressar? Quantas crianças foram abusadas e não puderam se expressar porque não tinha pais conscientes, né? Adultos de verdade. Então, assim, é uma história muito profunda, né, Sérgio? A violência, ela está muito enraizada na nossa história, dentro da gente mesmo. E se não olhar essa raiz, vai continuar assim, né? E para mim, por exemplo, a violência tem muito a ver com uma válvula de escape para a frustração nossa. O que você falou agora é uma profundidade que não interessa para muita gente. Por exemplo, quando a casa está pegando fogo, a gente não para. A gente precisa descobrir quem foi que está com fogo na casa. Não, vamos apagar fogo, né? Vamos apagar, depois a gente discute isso.
Então, como dissesse assim, o Brasil está pegando fogo, não vamos discutir qual é a origem da violência, vamos tentar resolver esse problema. Ok, a questão é que nós aprendemos, nós somos educados a sermos bombeiros a vida toda. Então não há tempo da gente fazer essa reflexão que você fez, sabe? Porque, não, mas para beber, pode chorar, põe um bico, é questão de esperar. Gente, nós estamos com um problema atual, tem um presidente XYZ. Sim, ok, vamos resolver essa história. Tão logo resolva, vamos nos voltar para as questões matriciais, que essa questão, por exemplo, é de você... Porque a frustração, ela tem muito a ver com o fato de você ter um desejo e você não conseguir realizar esse desejo, não conseguir falar sobre isso. Eu encontro no consultório pessoas que às vezes dizem para mim assim, eu pergunto assim, qual é o teu sonho de vida? E a pessoa não sabe, ela não sabe responder. Qual é o teu sonho de vida? Não sabe. Outras eu pergunto, mas o que você está sentindo? O que você sentiu com aquele episódio? Assim, essa é uma pergunta tão difícil para mim, né? Então repara que não era para a gente estar como a gente está depois de milênios e milênios e milênios. É porque a gente é educado, a gente é inclinado a ficar numa faixa etária psicológica, numa faixa etária emocional regredida. E aí acontecem coisas. Você repara, a gente passou por uma pandemia e as pessoas inventaram uma guerra. As pessoas inventaram uma guerra, né? E são homens de terno e gravata, acima dos 50 anos de idade, chefes de família e tudo mais, chefes de Estado. Pergunta assim, qual a idade emocional dessas pessoas que governam, que têm a caneta na mão? Né? Qual a idade emocional dessas pessoas que têm a caneta na mão? Parece que é uma conversa assim, pouco prática, porque a gente tem que estar sempre resolvendo questões imediatas, né? Porque tem eleição, porque tem um voto. Mas quando é que a gente vai parar e fazer uma reflexão mais profunda sobre quem sou eu, de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo, qual é o meu dharma, qual é a minha missão, qual é o meu sonho, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que acontece? Essas perguntas não têm resposta. A gente não faz essas perguntas porque não tem resposta, então a gente não faz. Onde é que estava escrito que não tem resposta a essas perguntas? Não, mas peraí, você quer dizer que você sabe de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui? Isso é o mínimo. É o mínimo. Entendeu? Quer dizer, de uma coisa muito, muito simplória. Gabi está em Minas. Aí ela vem para o Rio passar um fim de semana. E aí a gente pergunta para a Gabi, Gabi, onde é que você veio? E ela diz assim, não sei. Não, eu vim de Belo Horizonte. Estou no Rio. E depois você vai para onde? Eu vou visitar uns amigos em São Paulo e depois volto para Belo Horizonte. Simples assim. Isso é claro, né? Isso é óbvio. Pois é, mas a mesma pergunta cabe o seguinte, você está aqui, você é um homem ou você é uma mulher, o que você está fazendo aqui? Olha, eu estou tendo que dar conta. Aí começa, tendo que dar conta, né, daquilo que eu me impus, daquilo que me impuseram, daquilo que eu me impus, daquilo que me impuseram. E passa século, e entra século, e passa século. Só que o que acontece, esse caos todo que o planeta está vivendo, os caos, eles não são iguais. A palavra é a mesma. O caos da Idade Média, o caos da virada da Idade Média para a Renascença, o caos que houve na Revolução Francesa. Cada caos tem um CPF, cada caos tem um CEP diferente, tem um CEP diferente, tem um CPF, tem um RG, CPF. O nosso caos agora é como entrar nessa transição para essa egrégora aquariana. Porque essa egrégora aquariana, ela fala de uma era de descompactação, onde a era não é mais isso é certo, isso é errado, não.
a gente começa a descobrir a pluralidade da nossa manifestação afetiva, emocional, sexual, intelectual, espiritual, a nossa pluralidade. A gente está saindo até de 200 anos de um ciclo do elemento terra, né, que eu já expliquei isso em outras lives, e agora a gente já entramos num ciclo de elemento ar, que das inteligências, da educação, da cultura, né, do meio ambiente. E, recentemente eu fiz uma live sobre o mapa do Brasil. Quer falar? Então, pode ir, é porque eu lembrei dela. Recentemente eu fiz eu fiz uma live sobre o mapa do Brasil. Isso está no Instagram. Não, isso está no canal do YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Né? E eu fiz simplesmente o seguinte, né? A gente está aí nessa bipolaridade aí de eleições que a gente passou, né? Um candidato com um perfil, outro candidato com um perfil oposto, quer dizer, 180 graus, né? É como se o Brasil tivesse dividido. Eu digo é como se, porque eu tenho dúvidas que o Brasil está tão dividido assim. Eu tenho dúvidas disso. Não, tenho dúvidas pelo seguinte, matematicamente está. Só que teve muito dinheiro rolando para o país parecer dividido. Entendeu? Isso é um papo. Aí eu fiz o mapa do Brasil e descrevi o Brasil com alguns detalhes. E eu perguntei no final, no dia que vocês forem votar para vereador, deputado estadual, federal, presidente, o que quer que seja, contemplem a natureza desse país. Né? Você imagina, é simples assim. A pessoa pega a natureza de um baiano. Ok, a natureza de um baiano. Tá, ele vai... Então, vamos fazer com que as leis da Suíça rejam a Bahia. Entendeu? Vamos inverter também, podemos inverter. Vamos fazer com que o modus operandi da Bahia funcione em Genebra. Qual é a natureza do João, da Maria? Qual é a natureza do Brasil? Qual é a natureza do ser humano? E dá a ração correta, dá o alimento correto, dá o afeto correto, dá a nutrição correta, contempla corretamente. Uma coisa que me incomoda bastante, é a gente falar, estou meio confuso, meio perdido, não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Eu falo assim, olha, só queria dizer o seguinte, existe um conhecimento milenar, que mostra para você de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Só que a coisa é tão sinistra que esses conhecimentos matriciais, são vários conhecimentos matriciais ligados à espiritualidade e tudo mais, eles são desqualificados, em parte, pelos maus profissionais da área, e em parte, por muito medo de que esses conhecimentos possam acordar aqueles que estão dormindo. Então, você pega uma carta natal, você pega de uma criança que acabou de nascer, você não vai dizer o que vai acontecer, que você não sabe o que vai acontecer. Mas você vai dizer a natureza dessa criança e as tendências. Mas por que isso? Se ela acabou de nascer? Não, ela não acabou de... Ninguém acaba de nascer. Ninguém acaba de nascer. Nós estamos aí na vida há séculos e milênios e milênios e milênios. É como se fosse a segunda-feira que passasse para a terça, que passasse para... Cada encarnação é um dia da semana que muda. Quando você fala assim, amanhã é quarta-feira, amanhã eu vou acordar na quarta-feira, é uma nova encarnação? Não, é a mesma semana, é um dia diferente. Encarnação é mais ou menos assim. Então, todos os seus problemas de terça, você vai levar para quarta-feira. Todos os seus problemas da vida anterior, você vai trazer para a próxima. É por isso que o mapa de uma criança já aponta as dificuldades e as facilidades dos recursos? Porque senão o mapa de uma criança seria um mapa em branco. Você pega o mapa de uma criança, um mapa em branco. Aí pergunta assim, fala do meu filho. Não tem nada para falar, sabe por quê? Vocês ainda não educaram a criança. Vocês têm que primeiro educar a criança. Não. Essa criança escolhe pai, escolhe mãe, para dar continuidade aos seus temas de trabalho. Mas então está começando a ficar claro para mim o que é essa história de autorrealização.
é eu ter esse mapa na minha mão e tentar honrar esse mapa, essa cartografia. Em outras palavras, é eu ser íntimo da minha psique, uma vez que o mapa astral é igual à psique. É uma coisa que os astrólogos não falam. Os astrólogos não falam. Mas nós nascemos no planeta Terra, né, pelo menos nesse momento, e o planeta Terra faz parte do sistema solar. E eu tenho afirmado nas minhas aulas e tudo, que Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão são pulsões psíquicas, são pulsões dentro da psique. Se você disser assim, eu tenho uma pulsão erótica, uma pulsão agressiva, isso é Marte, eu posso nomear de Marte. Eu tenho uma pulsão afetiva, amorosa muito grande, eu posso nomear de Vênus. Eu tenho uma pulsão materna, instinto materno, eu posso chamar de Lua, dentro de você. Então, se você fala, eu tenho uma inteligência pragmática, você sabe que eu consigo digitar rápido, escrever rápido, você tem uma pulsão mercuriana. Mas quando você canaliza coisas de outras instâncias com intuição forte, você tem uma pulsão uraniana dentro da própria psique. Cara, então peraí, o processo evolutivo de autorrealização é muito mais digamos, rápido, competente, na medida em que eu me conheço, isso é óbvio, isso já foi dito, sim, mas o mapa astral ou essas ferramentas subjetivas que me devolvem a mim mesmo, eu posso ter uma clareza maior. Aquilo que eu falei, você vai votar em alguém, então conheça a natureza do teu país. Conheça a natureza do teu país. Conheça a natureza. E aí, eu também entendo o seguinte, quando eu falo que eu não acredito que o país esteja tão dividido quanto aparenta, eu também entendo que a construção de um povo do Sul, a construção, a origem europeia, vamos dizer assim, e a construção do povo do Norte são construções diferentes, são naturezas diferentes, entendo isso. E são conciliáveis, assim como o masculino e o feminino são conciliáveis. Entendeu? Mas o que não faz uma boa incompetência faz com que a gente comece a se dividir, né? Mas diga, você ia dizer algo. É porque quando eu estava escutando, sabe, a sua live lá sobre o mapa do Brasil, eu fiquei assim, refletindo por quanto tempo o Brasil assim viveu no, vamos dizer, no karma dele, sabe? Sabe, um dos problemas do Brasil, agora falando do mapa, né? Eu estou ligando para o mapa natal do Brasil, 7 de setembro de 1822, final da tarde em São Paulo. O Brasil tem uma plasticidade, um mimetismo, um aspecto camaleônico muito forte. Isso para o bem ou para o mal. Para o bem, é um país flexível, que dança, que ginga, que dribla, que tem carnaval, que tem afeto, que tem amor, que tem carinho, que tem ternura, que tem, né? Tudo isso. Não tem só isso, mas tem isso tudo. Eu estou me referindo que não é pouca coisa, motivo até de inveja de povos mais nórdicos, mais frios, essa coisa toda. Você vê que o Brasil não é uma reta, como se fosse uma continência, é uma curva. O Brasil é um país feminino. Né? Ele é um país feminino. A quantidade de terra e a quantidade de água que tem nesse país, né? É um país fértil, completamente fértil. Só que essa plasticidade ela pode se voltar para o outro lado, o lado sombrio. Né? Te dar um exemplo. Você pega uma pessoa com o mapa do Brasil e essa pessoa está andando com coreógrafos, com dançarinos, com músicos, com artistas, com poetas, com engenheiros sensíveis, com arquitetos sensíveis, com matemáticos sensíveis. É tudo de bom, tudo fantástico, maravilhoso, vamos nessa. Agora, esse mesmo indivíduo, com o mapa do Brasil, né, lidando com gente
malandra, esperta, corrupta, safada, a gente também sabe fazer isso, a gente também sabe. E a gente pode ficar décadas. Né? Tem um momento do mapa do Brasil que eu falo que tem uma configuração que é a Lua em Gêmeos, o ascendente Peixes, com Marte em Escorpião na 9. Esse aspecto, o lado sombrio, é o lado do desvio, do estelionato, da corrupção, da mentira, da fraude, do engano, deixa eu me dar bem. E o outro lado disso, né, é a plasticidade, a multiplicidade, são uma extrema criatividade, espiritualidade, um aspecto místico. Né? E quando eu falo aspecto místico, para mim, toda vez que na minha boca sai a palavra mística, considero isso um elogio. Eu nunca uso a palavra mística como uma coisa depreciativa. Né? Eu, por exemplo, tenho visto algumas cristandades fazendo de Cristo alguém com a arma na mão, entendeu? Eu fico pensando, é uma nova leitura de Cristo, sabe? Entende? Então, mas enfim, né? Mas isso é importante. Enfim. É um assunto longo, né, Sérgio? Então, eu trouxe hoje sete etapas da autorrealização, e eu sei que não são fáceis, mas a gente também tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara e crescer emocionalmente, crescer psicologicamente, assumir que nós fomos infantilizados. As nossas religiões nos infantilizam, as nossas religiões nos infantilizam, a nossa política nos infantiliza, a nossa educação nos infantiliza, né? A nossa cultura, em muitos momentos, ela é muito, muito genial. Em muitos momentos ela é muito genial. Né? Em outros momentos também nos infantiliza, até porque essa história de nós sermos infantis, sempre a gente tem uma esperança de que vai chegar um pai ou uma mãe que vai nos resgatar desse sono e desse sonho primaveril que não acaba nunca. Né? A gente tem que entender que o processo de autorrealização é um processo que demanda muito estudo, Né? Nós, brasileiros, somos intuitivos. Tem uma coisa que os cariocas, por exemplo, eu sou carioca, eu amo o Rio de Janeiro, amo o Brasil, mas o carioca ele tem uma certa autossuficiência, sabe? O carioca tem uma autossuficiência. Você tá fazendo uma sessão com os cariocas e está falando coisas interessantes, profundas. A impressão que eu tenho é que eles sabem de tudo. Eu sou carioca, né? A impressão que eles sabem de tudo. Ah, tá, já sei, pá, pum, pá. Eu me lembro que quando eu estava fazendo lá sessão em Blumenau, que é um lugar que eu amo, que eu vou com frequência, e a diferença, né? Eu dava uma sugestão de fazer um processo terapêutico, buscar isso e aquilo, e as pessoas levavam a sério, faziam, e experimentavam aquilo. Né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que ser mais responsáveis com a nossa trajetória. A gente precisa se levar mais a sério. E quanto mais a sério a gente se leva, mais humor a gente tem, mais a gente pode se divertir, brincar, curtir, aproveitar, porque a gente está se levando a sério. Quando a gente não se leva a sério, o nosso humor é sinistro, é diabólico. Quando a gente não se leva a sério, quando a gente não se respeita, quando a gente não sabe o que está fazendo aqui, as nossas brincadeiras são brincadeiras sombrias, nefastas, perversas, beirando a psiquiatria. Entende? Então, o processo de autorrealização demanda necessariamente que a gente saiba o que fazer, o que estudar, né? E lembrando
que esse processo de ascensão e de evolução e de crescimento é um processo individual, é um processo de você, eu comigo mesmo. Ninguém salva ninguém, né? Uma pessoa pode te ajudar, uma pessoa pode te ajudar, né? E é bom que você peça ajuda, mas é você que faz a prova, é você que faz a prova. Nenhum professor de explicação vai fazer a prova por você. Você vai pagar um professor particular, ele vai te ensinar a matéria, você vai melhorar, mas na hora da prova é você que vai fazer, né? É a história do arbítrio, né? E essas hierarquias que moram dentro da gente e acima da nossa cabeça, e elas podem interferir sim, mas só no último caso. Só no último caso. Se esse projeto Terra tiver correndo riscos, a galera entra de sola para intervir. Mas enquanto a gente continua num processo autodestrutivo, mas ainda não chegou num grau X, nós somos responsáveis e ninguém vai chegar para facilitar a nossa vida. Não porque eles sejam maus, esses mestres ascensionados, nem porque nós somos coitadinhos. É porque esse é o processo, né? Uma vez eu tenho um livro do Bear Stevens sobre não apresse as águas do rio. É um cara da Gestalt. E num dado momento lá ele diz assim, para definir Gestalt, ele diz assim, Gestalt é você limpar a sua própria merda, né? Ele definiu o Gestalt como o Gestalt é você limpar a sua própria merda. E a gente tem uma história de ir cagando e andando, né? Quem vem atrás que vem limpando. A gente vai cagando, vai andando, quem vem atrás que vem limpando. Isso não é espiritualidade, isso não é ascensão, isso não é autorrealização, isso não é crescimento, isso não é processo evolutivo. Entendeu? A gente sabe disso tudo, teoricamente. Na prática, né? Enfim, parece que só a Fátima se pronunciou, o pessoal está todo mundo aí quietinho, ninguém quis saber de nada, não sei se gostaram, se não gostaram, se duvidam, se questionam. Eu não sei se funcionou esse horário, não. Eu nunca fiz uma live às 9h30. Eu tô. Olha, eu vou, sabe? A sagitariana aqui, chega primavera, verão, você já sabe, né? Olha, Só tem. A Paola disse que amor. Mas peraí, será que é Silvia Babo é quem eu estou pensando? Será que é Silvia Babo é quem eu estou pensando que é? A Silvinha? Pô, vou ficar feliz de saber que é. Eu fui provocar as pessoas, tá vendo? Agora o pessoal tá dizendo que gostou, que bom. Às vezes, gente, eu jogo. Sou eu, sou eu mesmo, sua prima. Cara, que delícia, Silvia, que bom. Não sabia que você estava aí, não. Que bom. Mas às vezes eu sou um pouquinho duro, um pouquinho chato. Eu tenho também um sangue alemão, eu tenho um sangue português e um sangue alemão também, né? Embora eu já tenha andado pelas Índias da vida, pelos Orientes da vida, mas às vezes eu sou um pouquinho. Eu sou pouco carioca, na verdade, entendeu? Então eu não sei o quanto bate para as pessoas. Coração, para você também, Silvia. Eu não sei como é que bate para as pessoas também a minha fala. Mas olha, chega de mamão com açúcar, entende? Quer dizer, até sacanagem falar de mamão com açúcar, a gente está passando por um momento tão difícil, mas, mas, A mas verdade é, chega de vitimismo e vamos transformar. isso, falou bem, falou bonito. Daniel também. Pedradas amorosas. É, bem, é isso, a gente está chegando ao fim. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Quando vamos falar sobre 2025, tem
Tem 3 anos que eu te peço isso? Só 2025, tudo bem. A Gabi ela já está querendo sair em 2025. Não, não serve 2023, não? Ah, serve, mas é que. Pior que eu ainda não estudei astrologia, hein? Pois é. As pessoas estão me pedindo aí para dar um curso de astrologia dármica, mas Pois é, eu ainda, Sérgio. mas eu ainda não me. O que acontece é que esse estudo nosso aqui que a gente está fazendo sobre a história da humanidade demanda muito, sabe? Demanda muito. Bem, e agora o pessoal está se pronunciando, tá todo mundo fui chamar na chincha. O que tem em 2025? Estão te perguntando o que tem em 2025. Não, só, eu não posso falar nada, só Sérgio. Não posso, não sei. Tchan, 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 Eu tô tchan, tchan, querendo tchan. saber também. Gente, então é isso. Então, se ninguém tem. O pessoal já está mais interessado em 2025 do que com o Ai, que ai. rolou hoje aqui. Fiquei curiosa. O pessoal está curioso. Calma, gente, calma, calma. Calma, Olha, calma. tem 2000, antes tem 2023, 2024. Mas é isso. Já já chega. Vamos fazer uma live esse ano aí para as tendências do ano que vem. Talvez a pergunta Vamos, renda vamos. outra live. Mas gostaria de saber sobre o quê? Universo. O Universo inconsciente e projeção mental. que está. Universo versus. Espera aí. Incon- Universo inconsciente e projeção mental. Relação entre o universo e o inconsciente. E você vai me perguntar isso às 10 para as 10 da noite? Porque essa live está para cair daqui a pouco, hein? Pode cair não que eu tenho que salvar. Pois é. Eu acho que ela está dando uma ideia da gente fazer uma Uma live live, sobre né? esse tema. Uhum. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Gostaria de saber sobre o universo versus inconsciente versus projeção mental. Eu não sei se ela está falando, é a Paola, né? Eu não sei se a Paola está falando de holografia. Não sei se ela está falando do universo holográfico. Esse é um assunto, esse é um assunto longo, né? Porque, porque só para, não sei se é isso que a Paola está falando, porque a projeção mental, o inconsciente, né? Eu não vou desenvolver esse assunto aqui não, mas essas realidades que a gente vive, essas realidades que a gente vive, elas têm um dado ficcional, elas têm um dado maia, um dado de aparência, de ilusão, de ficção, né? Que é necessário, né? Mas isso é um assunto para outra live. Ficção versus fricção, ficção versus fricção, né? A gente se leva muito a sério, a gente se leva os nossos projetos muito a sério, mas isso aqui também é uma holografia, isso aqui também é um filme, né? E a sabedoria passa por a gente não estar tão identificado com os personagens que a gente atua. A sabedoria passa muito por a gente personagens que a gente está atuando momentaneamente. Bem, Paula, vamos pensar nessa ideia e a gente conversa aí na próxima live. Gabi, palavras finais suas e minhas, o que você acha? Gratidão, Sérgio. Muito obrigada e até a próxima. Gabi, muito obrigado, obrigado por tudo mais uma vez. E se bobear, a gente ainda se encontra esse ano para ver o que a gente faz da vida. Ok. Questão interessante sobre o agora e o corpo de Deus. E o Pois é, corpo de esse Deus. assunto aí
esse assunto aí, já até mudei de posição, mas não vou começar ele aqui não. Beijo para todos, Beijo. obrigado pela presença e em breve estamos aí. A Fátima também chegou, Fátima Vilas estava aí também, né, quietinha, hein? Essa daí é uma aquariana arretada, ela. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Silvio.